Não estamos vivendo um momento tenso agora? Estamos. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Eu adoro os ganchos do Ricardo. A introdução, né, para chegar nos finalmente. Porque é um momento muito tenso, cara. A gente não sabe se é um momento atípico, se é um momento histórico. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que vai estar nos livros das histórias, Sim. do Brasil. Porque tá uma loucura. Eu acho que ele é histórico justamente por ser tão atípico. Pois é, e é isso que eu quero. Então vamos começar com você. Por que você acha que é tão atípico? Comentando assim, vamos fazer uma retrospectiva. Amanhã é eleição. Amanhã nós vamos definir o rumo dessa nação. Eu acredito, uma visão minha, para os próximos 50 anos. Não é só 4 anos, não. Exatamente. É os próximos 50 anos que a gente vai querer. Porque quem entrar vai definir, vai dar uma orientação nesse navio para o que a gente quer. Como é que você vê, Duda, essa retrospectiva? Pegando ali desde o início, quando tínhamos ali, talvez, Dória, o Leite, o Luciano Huck, quantas pessoas... Danilo Gentili. Moro. E um estava guardado. Tinha um que estava guardado, né? O cara estava guardado ali, e aí, de repente, esse guardado... Bom, eu não quero chegar nesse ponto, eu quero provocar depois. Eu quero saber a visão que você tem desse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que é um momento tão atípico justamente porque, até então, o brasileiro nunca tinha tido uma situação eleitoral onde os dois lados estivessem tão explicitamente definidos. Né? Isso nunca aconteceu. Sempre foram coisas políticos de centro versus PT. Né? Pelos últimos 20 anos tem sido assim. Né? E então é a primeira vez num período muito longo de tempo, talvez seja a primeira vez na história da República que a gente tem uma eleição com os dois lados, esquerda e direita, tão bem definidos assim, tem uma linha muito bem demarcada entre os dois, dividiu a nação, polarizou todo mundo, e vocês nunca vão me ver reclamar de polarização, porque eu não acho que polarização seja algo ruim. Exato. E eu acho que é um cenário atípico justamente por isso, porque a gente vivia numa falsa sensação de ter opções, né? Era uma falsa sensação, porque na verdade eram pessoas com pautas muito semelhantes, eram políticos com pautas semelhantes e que hoje em dia a gente percebe que são todos aliados. Nessa eleição atual, todos os políticos que até algumas eleições atrás eram rivais e se odiavam, hoje são melhores amigos, são aliados, estão assinando cartinha pela democracia junto, estão almoçando junto, fazendo palestra junto. Então é a primeira vez que a gente realmente sente que a gente tem duas opções diferentes de fato. Eu acho que é por isso que é tão atípico e é por isso que é tão histórico. Eu vou até além no que a Duda acabou de falar aqui, porque não é até tempos atrás, é até o primeiro turno. Sim. No primeiro turno você tinha os políticos esculachando um ao outro e hoje você tem eles de um lado só. Exatamente. Se você for pensar bem, o Bolsonaro não tem o apoio de nenhum outro presidente, exceto o Padre Kelmon. O Padre Kelmon, Mas o Lula, ele pegou todos os outros candidatos. Só que o Lula, ele foi esculachado por todos. Principalmente a Tebet. Exato. A Tebet foi o pior dos casos. Toda a pauta dela era ser anti-Lula, né? Eu acho que fica mais entre ela e o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes bateu bastante também. Uma coisa que a gente tem que entender dessa eleição é o seguinte: o Lula passou 8 anos como presidente da República e supostos 6 anos por detrás da presidência da República, no caso da Dilma Rousseff. Tem gente que diz que foi os 6 anos sabáticos dele. Eu acredito que ele passou os 6 anos lá tentando convencer a Dilma de alguma coisa, que obviamente ele não conseguiu. E agora a gente tem um Bolsonaro com 4 anos de governância, porque até então, quem era Bolsonaro em 2018? Para mim, ele não era ninguém. Era só uma promessa. Eu não conhecia eu não conhecia nem isso do Bolsonaro. Tá. Eu só tinha ouvido falar mal do Bolsonaro, porque ele era racista, ele era misógino, ele era, sei lá, ele não gostava de cachorro caramelo, ele não gostava de cachorro quente, ele não gostava de pizza, tudo que era de mal você ouvia do Bolsonaro. A minha régua mediu pelo seguinte: eu votei contra o PT, eu sempre falo isso, eu já tinha meus problemas com o PT, eu vi o que foi o governo Lula, eu vi o que foi o governo Dilma, e eu já vi como homem chefe de família. Eu não vi como jovem militante, eu vi como homem chefe de família que já pagava conta, que declarava imposto. Eu vi quais foram o quanto... É que nesse caso eu vou adjetivar e agora a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Eu vi o quanto foi
menos bom. Vamos agredir o português para tentar encontrar a palavra certa. Eu vi o quanto o governo PT foi menos bom, certo? Que o resto. Só que hoje, em 2018, você tinha um sentimento anti-PT, que brilhantemente, a gente tem que tirar o chapéu para isso, o PT conseguiu construir um sentimento anti-Bolsonaro. Muita gente que hoje vai votar no Lula não queria o Lula, queria uma terceira via, nem que fosse uma terceira via fora da esquerda ou fora da direita. Muita gente queria Ciro Gomes, muita gente queria Simone Tebet, e hoje vai ser a competição dos 8 anos de PT, já que o Lula disse que vai fazer a mesma coisa que fez, versus os 4 anos de Bolsonaro. Vamos lá, Léo, eu quero saber o seguinte, a esquerda diz que justamente essa farinha do mesmo saco, na realidade, é a União Democrática contra o fascista. Então, eles estão se unindo porque o outro lado é tão terrível, mas tão terrível que é melhor você abraçar o capeta do que ficar do outro lado. Você entendeu? Tipo Ciro Gomes, Tebet e tudo mais se abraçando ali por conta que o outro lado que está errado. Como é que você justifica isso? A galera realmente está se juntando porque o outro lado é um fascínora, é um canibal, é um misógino e tudo mais, não fez nada de bom, passou 4 anos, 2 com pandemia. E aí, como é que você enxerga esse cenário atual? Como é que se chegou a isso? Como é que a gente se chegou a Lula e Bolsonaro? Ótima pergunta, agradeço a pergunta, Ricardo. Primeiro, boa tarde para os meus colegas, boa tarde para a audiência. Finalmente, chegamos um dia antes da eleição. É interessante, novo, né? Novamente, mais uma vez. Eu acho que eu vou fazer outra aposta com você, viu? Pra ver se eu ganho as caixas de cerveja. Eu dobro, dessa vez eu dobro a aposta. Já atingi a meta, eu vou dobrar a meta. Fique tranquilo. E é interessantíssimo, Ricardo, analisar a conjuntura. Para mim, e aí eu vou começar do começo. Eu acredito que esse cenário que culminou na polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro começou lá em 2013, né, com as manifestações. O Brasil não havia essa cultura de colocar gente na rua. Até então, a esquerda apostou nas manifestações de 2013, quando Dilma Rousseff era presidente da República. Depois viu que talvez tenha sido um tiro no pé. Aí depois nós tivemos o episódio de 2014, com aquela eleição extremamente acirrada, a eleição mais acirrada. Entre Dilma e Aécio? Exatamente, entre Dilma e Aécio, em que a Dilma ganhou por pouco. E aí o Aécio, não como Serra, não como Alckmin, não como Fernando Henrique, ele questionou o resultado pela primeira vez e aí começou a colocar em xeque, inclusive, essa questão do sistema eleitoral. E aí veio 2016 com o impeachment da presidente Dilma, que eu, à época denunciei, inclusive disse que seria um tiro no pé da parte do PSDB, e assim foi, né? O PSDB, o MDB, esses partidos de centro e centro-direita apoiaram o impeachment da Dilma, e o mais prejudicado com o impeachment da Dilma não foi nem o PT, foi justamente o PSDB. E aí, com o impeachment da Dilma, é lógico, o PT se enfraqueceu, mas mais do que o PT, não foi uma onda única e estritamente antipetista, foi uma onda antipolítica e anti-establishment. E aí, o PSDB acabou dando um tiro no pé. Traduz pra galera o que é anti-establishment. Antissistêmica. O que estava acontecendo. O modus operandi, exatamente. A política velha e tradicional, como em termos de bom senso comum, como certo. A gente conhece. E aí o PSDB, na esperança e na expectativa de acabar com o PT e voltar em 2018, ele acabou abrindo espaço para o Bolsonaro, né? A população colocou não só o PT, mas toda a classe política num balaio só, e entendeu naquele momento, que também é algo inequívoco, porque Bolsonaro era deputado por 28 anos, mas enfim, ele conseguiu capilarizar como o candidato antissistêmico, e a população o escolheu. E aí, nesse momento, eu entendo que começou a solidificar, né, a massificação dessa polarização Lula e Bolsonaro, que aí chegou 2018, e aí, desde 2018, a polarização é Lula e Bolsonaro.
porque o Lula é o candidato natural do PT, inclusive o PT chegou a anunciá-lo enquanto candidato, mesmo sabendo que ele não seria candidato, mas para manter a narrativa e para poder puxar votos para o candidato Fernando Haddad. E aí, o Lula preso era o principal puxador de votos do Haddad e o Bolsonaro como a principal figura da direita. Então, eu identifico, Ricardo, que a polarização teve essa conjuntura e se deu de forma fática a partir de 2018. Legal. Quero perguntar para a Jamile o seguinte, e guarda essa frase que você disse, abriu espaço para o Bolsonaro. Talvez a gente vai comentar isso no segundo bloco. Então, você que está em casa, fica até o final, porque a gente vai falar coisas que nunca dita antes na TV brasileira, hein? Uau! Essa mesa aqui faz milagre, meus amigos. Porque eu vou trazer um espectro aqui que eu acho que vai ser muito importante, inclusive para o dia de hoje, né? Antecedendo aí as eleições. Jamile, disse aqui o nosso amigo, nosso colega, que surgiu vários elementos e aquele que se tornou mais forte foi o Bolsonaro. E do lado de lá, só tem o Lula. É impressionante, pessoas desistiram até antes mesmo de concorrer. O Dória saiu, Gentili saiu, o Leite saiu. O Dória foi saído. Foi saído também. Muitos ali desistiram de concorrer antes. O Huck, né? Luciano Huck saiu. Sérgio Moro. Então, quer dizer, como é que pode essa figura que, na realidade, eu acho que eu vou conseguir falar sem ser censurado, porque eu consigo brincar com as palavras. Eu quero falar com a doutora Jamile, porque é o seguinte, olha o que aconteceu para que esse momento estivesse acontecendo, no momento de amanhã. Revogação da prisão em segunda instância. Primeiro ponto, se isso não tivesse acontecido, tava lá até hoje. Os dois não estariam concorrendo, Lula não estaria concorrendo. Então, primeiro ponto, revogação da prisão em segunda instância. Depois, anulação da condenação em 3 instâncias. O cara foi condenado em 3 instâncias e ele teve anulação da condenação. Depois, soltura imediata e, mais ainda, ficha limpa. E isso em tempo recorde. Exatamente. Tudo em tempo recorde. Foi inacreditável. Então, quer dizer, parecia um papalégua, sabe? Sabe aquele A Justiça do Brasil demora para fazer tudo. Menos tipo assim, para fazer isso aí. Sabe, qual é a sua sensação como uma advogada, como uma brasileira, como uma eleitora, vendo esse cenário, como uma mulher, vendo esse cenário, sabe? Tipo, olha quantas coisas precisaram ser mexidas na legislação para que o Lula estivesse concorrendo. Bem, na minha visão, e como advogada agora falando, e para todos os meus clientes aí que provavelmente vão dizer e vão concordar com o que eu estou falando, e você que depende da justiça também provavelmente vai concordar, existiu um milagre. Porque você que depende da justiça, provavelmente seu processo está 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Imagina quando você recorre para o STJ e STF. E aí, em tempo recorde, consegue-se alteração da jurisprudência, anulação de julgamentos, né? Então, assim, é uma coisa inacreditável. Agora, algo que o meu querido amigo Leonardo falou foi que, naquela época, com o impeachment da Dilma, abriu-se uma vaga para uma outra pessoa concorrer. E tinha alguém, nesse momento, que era polêmico. Quem era? Bolsonaro. E agora, para concorrer com Bolsonaro, só teria uma pessoa que poderia estar no mesmo patamar. Que seria quem? Lula. Não teria outra pessoa. Por isso, eu vejo que as pessoas começaram a desistir justamente por isso. Porque já que o Lula entrou, não teria outra pessoa para competir. Né? Os demais, eles saíram e se uniram ao Lula. Bem, isso daí é totalmente normal, principalmente na política, né? A gente não vê diferença. Agora, baseado nessa tua pergunta, para mim, aconteceu um milagre, coisa que a gente não pode estender aqui com outras palavras, para não dizer que a gente anda desconfiando, né? E olha que interessante. Então a gente tem, nesse cenário, um personagem que teve que mudar toda a legislação, ou grande parte dela. Olha isso, mudar a legislação a nível de STF. Olha isso, mudar as leis do país, sendo nem competência do STF, porque o STF não pode fazer lei, né? Quem faz lei é o legislativo e não o judiciário. Mas isso no Brasil é totalmente comum. Agora já... Totalmente né, comum. Mas olha que interessante, mas vamos lá.
Da onde surgiu o Bolsonaro? Vocês lembram de onde surgiu o Bolsonaro? Super pop. CQC. CQC e Super Pop. Acho que vocês não lembram disso, né? Não, eu lembro, mas era criança. Essas crianças. Eu era muito novinha. Essas crianças. Eu tenho 2 crianças aqui. Uma de direita e uma de esquerda. Mas era engraçado, porque era muito engraçado. Deixa, o tio Ricardo vai contar. Olha que interessante. Eles Conta pra gente. Ó, senta que lá vem a história. O Bolsonaro era o elemento ridicularizado, tanto no CQC quanto na Luciana Gimenez. E olha que mais louco ainda. O Bolsonaro se sujeitava. Ele ia pra apanhar. Sabiamente, ele ia pra apanhar. Sabiamente, ele percebeu, falem bem, falem mal, vão falar de mim. Porque ele não tinha esse espaço na mídia. Sim. Só que as pessoas não sabiam, aí não contavam com a minha astúcia, que aquela ridicularização era justamente os valores que uma grande parcela da população estava buscando. Sabe quem é que eu lembro? Do Enéas. Exatamente. Hoje ele é tido como um gênio. E na época foi ridicularizado. Ele era Porque ridicularizado. não havia internet, não era outra questão. Enéas vocês não conheceram também, não, né? Não, conheço a figura. Mas vocês não lembram, né? Não. Ele era eu muito era ridicularizado. Vocês não tinham nem dente e faziam cocô nas calças. Em 2006. Nessa época. 4 anos. Eu tinha 3. Não, vocês faziam cocô nas calças e não tinha nem dente na boca. Essa que é a verdade. Então, esse cara que as pessoas acreditaram que seria um palhaço, um bobo da corte, era justamente a sensação dessa via de direita. O Lula sobe nesse mesmo esquema. Porque o Lula em 89, ali nas primeiras, ele era só o ignorantão. Tanto que ele teve uma lavada, vamos dizer assim. Ele tomou um banhão. Porque você consegue ver nitidamente a diferença de um Lula que perde pro Collor para um próximo Lula. Que depois ganha do Fernando Henrique. Não, mas aí a gente houve ali uma repaginada grande, gente, com ele. Sabe Não, a gente tem um marqueteiro, como é que ele chama? Duda Mendonça. Não, o Duda Mendonça, praticamente, ele criou o Lula. Esse Lula de hoje. Porque o Lula, antes de 2002, ele era ainda aquele companheiro. Era o Lula Boulos. O discurso é isso aí. Era o Lula Boulos. Nós vamos mudar Boulos tudo. é mais refinado. Você entendeu? Mas foi pro centro. O discurso foi pro centro, né? Mas, se me permite, Ana, desculpa te interromper. Mas, gente, eu acredito que seja algo muito natural, assim. Eu acho que ambos, lógico, teve toda essa conjuntura que culminou nessa polarização e nesse segundo turno hoje entre Lula e Bolsonaro. Agora, qual que é a diferença dos dois para os demais candidatos? Os dois têm militância orgânica, os dois têm voto orgânico, os dois são genuinamente líderes, né? Genuinamente figuras que milhões de pessoas falam, eu gosto do Lula. Milhões de pessoas falam, eu gosto do Bolsonaro. Desculpa, gente, mas Simone, não tem um cara falando, eu sou tebetista, eu amo a Simone Tebet, eu amo Eduardo Leite, eu amo o João Dória, nossa, eu tenho uma foto dele. Eu tenho uma camisa do João Dória, né? Uma camiseta. Não tem. Não tem isso. Se tem, é meia dúzia de Faria Lima, né? Faria As Limer, únicas pessoas Faria que tinham Limer, camiseta da Simone Tebet era a galera que trabalhava pra campanha dela. Então eles são genuinamente populares e eles têm uma linguagem popular. São pessoas que não vieram da classe alta, são pessoas que vieram de família simples, né? Mesmo até o Bolsonaro, pouco mais de classe média, mas também simples. É porque a família dele era militar, né? E tem um discurso popular, tem um discurso simples. Né? E conseguiram se viabilizar tanto que o Steve Bannon, que é que a gente brinca que é o Olavo de Carvalho norte-americano, né? O grande filósofo envolvido com Donald Trump, ele fala que no Brasil a gente tem uma eleição atípica justamente porque aqui nós temos, assim, vulgarmente falando, duas pessoas genuinamente populares ou vulgo populistas, o que difere do resto do mundo, onde sempre tem um cara mais popular nesse aspecto tiozão e tem uma figura mais João Dória, mais terninho, mais artificial, uma liderança artificial que é produzida. Mas o Lula... desculpa, vai, Jamile. Não, relaxa. Olha só, gente, o que eu percebo é que são 2 pontos. Primeiro, o que levou o Bolsonaro a ser presidente foi o quê? Foi ele ser polêmico. Foi ele ter essa autoridade, aquela forma de falar, aquele gingado, como a gente diz lá no norte. Porém, o que o PT conseguiu pegar nesse pós, mandato aí, próximo à eleição, é o quê? É a fala dele depois que ele conseguiu se eleger, né? Então, exatamente. Assim, o erro dele foi permanecer com esse discurso. Então, alguém teria que ter dito, Bolsonaro, calma lá, agora você é presidente da República. E como presidente, você vai ter que mudar um pouco a sua postura, porque o que você falar vai virar contra você e é o que a outra parte, né, o outro lado, está conseguindo fazer nessa campanha eleitoral. E tem outra coisa que me chama a atenção, que eu vejo
que a equipe do Bolsonaro deixou muito a desejar, sabe? Eu não sei se foi a coordenação do Lula, que é muito esperto, eles são muito espertos, sabe? Muito ágeis. Tempo de janela. É porque, assim, por exemplo, falou uma coisa, os advogados já vão lá, entram com processo e aí consegue derrubar. A equipe do Bolsonaro também é vítima de fake news, tá? Muito. Tanto de um lado como do outro. Porém, parece que eles andam como se fosse tartaruga. Outra coisa que me chama a atenção é que a equipe do Lula, o que eles trabalham? No período que é passada propaganda eleitoral na televisão, no rádio, eles fazem o quê? Um ataque. É um ataque. Agora, no final do campeonato, o que eles estão fazendo? O Bolsonaro, que estão atacando. Era para ter feito isso desde o início. O Lula, a equipe do Lula foi muito rápida. Eles começaram a atacar, esqueceram a imagem do Lula, nem ficava. O Lula não ficava pedindo voto na televisão. O Bolsonaro comete um erro, e eu vou falar isso como alguém que já entrevistou deputados federais ligados à base dele, e todos eu fiz a mesma pergunta. Eu sempre falava assim, poxa, por que o Bolsonaro não processa? Porque eu entendo que ele não deva ser ditador e pular, botar o carro na frente dos bois, mas existe um rito. A pessoa te falou mal de você, você pode processar essa pessoa. Se você... Aí o juiz vai decidir se você está certo ou está errado. Todos eram enfáticos em dizer que o Bolsonaro, a defesa da liberdade de expressão dele envolve isso também. Tanto que muitas vezes o pessoal quis processar e ele foi contra. Mas vamos lá, deixa eu falar. Então, se ele não agir, ele vai perder. Vamos lá. Eu vou baixar o espírito do monarca aqui um pouquinho e falar, eu discordo de vocês dois. Por quê? Discordo no sentido de, eu entendi, só que, assim, com todo respeito, engenheiro de obra pronta é fácil. Então a gente olhar para trás com a visão do futuro é fácil. Ninguém sabia como ia acontecer. Não, ninguém Ricardo, sabia. mas eu digo então, assim... Não, eu digo assim, vamos lá. Durante início, o mandato, não agora na eleição. Então, mas no mandato, agora eu nem no mandato, ele começou a processar. Só que, como era muito, ele decidiu que eu vou tomar a posição de dar a liberdade. Então, como é que você combate a fake news? Com mais liberdade. Como é que você combate... pessoas falando com mais para mostrar que eu quero, porque se ele faz ao contrário também, poderia... E eles produziram muitas fake news. Não, estou dizendo ao contrário no sentido de começar a pegar... Sair processando todo mundo. Olha lá, ele não para de processar, já foram 150 processos. Porque é o seguinte, não adianta. A esquerda, e principalmente, vamos falar a esquerda de Dilma e Lula e tudo mais... O PT. Pegando ali Zé Dirceu e tudo mais, porque o PT surgiu em 1980... Mas eles estão lutando com isso aí desde a década de 60. E outra, eles tiveram, não só a década de 60, mas eles tiveram instruções de Fidel. Eles foram pegar aula lá com Fidel. Dos profissionais. Eles foram pegar aula com pessoas que já conseguiram chegar no poder através dessa militância de nós contra eles, os negros contra o branco, o pobre contra o rico. Você tem algum problema na tua vida? Não é o governo, é a pessoa que está do teu lado. Cara, isso acaba com qualquer nação. Porque você não começa a olhar que quem pega os impostos é o governo, e não o cara do teu lado, e não o diferente de você. Então, essa estrutura, que é uma estrutura, inclusive, de Antônio Gramsci, todo mundo sabe disso, né? O Antônio Gramsci falou, não vamos chegar ao poder, que é o pai ali do comunismo, não vamos chegar ao poder com armas, vamos chegar com cultura, vamos chegar com... Isso é gramsciano. Marxismo cultural. Vamos botar no cinema, vamos botar na televisão, vamos botar nos professores, e aí quando todo mundo acostumar com a ideia, aí a gente vem e começa, tudo que vocês querem está simbolizado nesse partido aqui. Então falar, olhando para trás, é um pouco perigoso. Por quê? O Bolsonaro, ninguém pode falar que ele não foi Bolsonaro. Ninguém pode falar que ele foi um produto de marketing. Ele foi autêntico. Diferente do Lula. Quem fez o Lula, que as pessoas conheciam até pouco tempo, porque o Lula de hoje é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai sair daquela cabecinha. Ele é contra o aborto, ele é a favor, ninguém sabe de nada. O que o Duda Mendonça fez é tipo assim, você que odeia o Lula, acenda uma vela... não é uma vela, seria assim, faça uma mandinga pro Duda Mendonça. Porque foi Duda Mendonça que criou o Lula em 2002. Agora eu quero rodar um pouco essa nossa... Vocês estão percebendo que está um clima diferente? Está um podcast hoje aqui. Virou podcast. Está um podcast e é muito bom. Não, é um podcast, exatamente. Porque é o seguinte, vamos lá. De novo, o que me assusta, e é isso que eu quero aproveitar aqui o Grandini aqui que está do lado,
Eu quero entender de fato como que a esquerda se atrai com, vamos lá, promessa de regulação das redes sociais. Lula falou isso ou não? Falou. Ele falou. 30 vezes. Eu vou regular, tem que regular as redes sociais. Me ajuda, Depois, homem. A melhor me parte ajuda, me ajuda, homem. Me ajuda, então homem. vamos lá. Isso que eu juro pra você, Grandinho. Eu quero entender, eu vou deixar com você a primeira pergunta vai ser pra você. Promessa de regulação das redes sociais. Lula disse que vai fazer isso, sim ou não? Sim, tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Então, mas vamos lá. Eu não me recordo. Desarmar o cidadão de bem. Ele falou que vai fechar os clubes de tiro e vai fazer as pessoas que são cidadãos de bem, que demoram. Eu, para comprar minha arma, que é um cidadão de bem, Ricardo? Só pra uma eu pessoa entender. que trabalha, que tem uma ficha limpa, porque você comprar uma arma, você tem que estar sem nenhum processo na justiça, você tem que ter uma fonte de renda, você tem que mostrar onde você mora, e você tem que passar por testes psicológicos, você tem que se afiliar a um clube de tiro que demora Você um tem que ano e meio. continuar O trâmite tirando. burocrático. Você tem que continuar tirando. Você não pode parar Você de sabia disso? frequentar Você tem que ter clube de tiro. habitualidade. Tudo bem, ou seja, seguir o trâmite burocrático De um ano e meio. legalmente pra E outra. ter a posse de arma. Isso, e continuar treinando. Porque E você sem não dever pode. nada pra justiça, E sem dever nem nada. pro Porque no Estado, momento nem que você representar dever, ameaça. sua arminha é retirada Como de você. está hoje? Como é hoje? Como é hoje. Perfeito. E ele quer desarmar o cidadão de bem. Mas ele não fala em desarmar a quadrilha, desarmar o morro, desarmar o traficante. Mas ele sempre enfatiza o cidadão de bem. Outra, a gente vê o cara fazendo um comício dentro de um complexo onde é dominado. Então, mas você fica complexo. Beleza. Só que é dominado pelo crime organizado. Que para você entrar lá, você tem que pedir permissão. Tanto é que quando o Tarcísio vai em Paraisópolis e não pede permissão, os caras falam, mano, que negócio é esse? O que esse cara tá chegando aí com os negócios? E aí tem essa troca de tiro. Então, e ele ainda falou que ele acha legal regularizar o aborto no sentido de controle de natalidade. Sim. Não estupro, não acéfalo, que isso já está na Constituição. Aí eu não vi, aí eu não sei. Mas ele está dizendo, a mulher fica cutucando ali com a mulher. Saúde pública. Fica ali cutucando o útero. É uma questão de saúde pública. Entendeu? Como é que alguém, cara, em sã consciência, aprova uma coisa dessa, só antes isso que eu quero uma saber. coisa me chamou a atenção, Ricardinho, que você falou do Tarcísio. O próprio Tarcísio já disse que não houve motivação política naquele tiroteio. Não é motivação política. É porque ele entrou sem permissão. É de entrar. Vou contar só uma partezinha. Favela da Funerária. Talvez o pessoal conheça. Não, mas foi um tiroteio que não tinha nada a ver com ele. Não, cara, mas não importa. Ele mesmo falou isso. Vou contar uma coisa que eu vivi. Eu vivi com esses próprios olhos que a terra de comer. Não, tô dizendo. Você não entra onde existe o crime organizado sem pedir permissão. Eu tinha um funcionário que morava na favela. E olha que legal, funcionário que morava na favela. Ele morava na favela. Praticamente dentro ali de onde o tráfico mandava. Eu fui levar um colchão para ele. Nós estávamos chegando na favela, a funerária. O pessoal que da Zona Norte vai sabendo é funerária. Eu sou da Zona Norte. São Paulo? Sou da ZN, Santana. Então, uma funerária é mais pra Zona Leste aqui. Aí vai vendo. Vila Guilherme, eu acho que é na fronteira. Aí ele disse o seguinte, Ricardo, abaixa os vidros e desliga o farol. Entramos, ele botou a cabeça pra fora e falou, ei, sou eu. Entramos. Aí as ruazinhas foram fazendo assim, ó. E eu indo com o carro. E as ruazinhas fazendo assim. Eu me senti na Cidade de Deus, juro. Aí aparece um cara com uma metralhadora na minha frente. Ele falou assim, sou eu. Opa, é você? Sou eu. Deixamos o colchão. Falei, valeu, irmão, tô indo. Ele falou, não, sem daí eu estar com dentro, você não sai daqui. Aí ele entrou no carro, saímos até a pista, a famosa pista. Aí ele falou, sou eu. Aí ele falou, agora você pode ir. Ninguém entra e sai de qualquer comunidade onde tem traficante, sem pedir permissão. Tá, Ricardo, mas eu quero saber esses pontos. Promessa de regulação e desarmar a população. Como é que alguém pode votar numa pessoa que está dizendo eu vou tirar o seu direito de me criticar? Eu vou responder só assim, diga lá. E até uma sugestão até para a campanha do Bolsonaro, que inclusive clicou muito nessa tecla, né, da questão do bonde alemão. Sinceramente, eu acredito que não seja o ponto, porque tem muita gente humilde, muita gente trabalhadora. Mas eu não fui levar o cara que trabalhava comigo, o cara era pobre, trabalhador. Muita gente... Não, tudo bem. Você não está entendendo? Eu não estou dizendo que ali só tem traficante morando. Mas ao mesmo tempo que o Lula Você não entra num lugar onde tem gente do bem. Eles conhecem os moradores. Sem o cara permitir. Conhecem os tudo moradores. bem, mas ao mesmo tempo que o Lula ganhou em todas as regiões dominadas pelo crime organizado em São Paulo, o Bolsonaro ganhou em todas as regiões onde a milícia manda no Rio. Tudo bem, mas a gente fala vizinho dele. E o Adriano da Nóbrega, que é um miliciano, era vizinho dele. Então, não, eu só tô dando uma sugestão mesmo, porque clicar nessa tecla, eu acredito que vai piorar a situação da campanha do Bolsonaro para com os mais humildes.
é a minha avaliação, é uma sugestão minha, tá? Mas em relação a essa questão do regulação das redes sociais, das mídias, eu sou 100% contra. E aí, mais uma vez, a coerência, né? Eu sei que bolsonarista vai me parabenizar, isso, aquilo, mas eu sou coerente, assim como fui coerente na defesa da Jovem Pan. Liberdade de expressão, para mim, eu compacto muito com os moldes norte-americanos, né? É evidente que tem um limite, né? Tudo tem um limite, racismo tem limite, uma série de coisas, e são tipificados, os limites são tipificados criminalmente. Agora, falar em regulação da mídia, tudo bem, vamos lá, regulação da mídia. O que isso significa? Quais são os pontos? O que você quer? Quais são as intenções? Esclarecer. Ele não fala isso. Então, mas esse é o ponto. Aí precisa, porque quando fala regulação da mídia, soa muito mal. Então, se as suas intenções são boas, né? E eu não estou questionando isso, então explique o que você quer, porque tem muita fake news, tudo bem, mas como que vai evitar fake news, isso, aquilo? Quem é que vai determinar, né? O que é fake então, news? Aí tem que hoje o TSE, né? Então, mas aí tem que explicar como que vai ter esse controle de fake news, que eu também sou contra fake news, mas tem que explicar, esse é o ponto. Eu acho que em relação a esse ponto ficou muito vago como tá, e tem que explicar como que ele vai fazer isso e o que ele quis dizer com isso. Em relação ao outro é o desarmamento. Eu acho que é uma questão, armamento e aborto, para finalizar minha fala. São questões, são pautas de comportamentais, né, que a gente fala entre direita, dicotomia direita e esquerda. Eu acho que é muito pessoal. Você pode ter a sua avaliação, olha, eu acredito que a gente liberando aliás, deixando mais frouxo o acesso à posse e ao porte eventual de armas de fogo, isso vai aumentar a criminalidade com base em tal número, em tal dado, em tal país. Não, mas eu sou contra, eu acho que é melhor para legítima defesa, mas o cara proteger minha propriedade privada, eu acho que é muito pessoal. Assim como a questão do aborto, para finalizar, Ricardinho, eu vou te passar a palavra, o aborto aí é uma questão que eu até concordo do ponto de vista de saúde pública, porque hoje, sendo legal... Para controle de natalidade? Não, aí não, peraí. Não, mas é isso que ele está dizendo. Então, mas era para controle de natalidade. Então, vamos lá. Não um problema de a criança... Aí eu não vi essa fala, não posso falar. Pois mas ele falou que ela pega a agulha e usa o aborto porque ela não quer ter o filho, enquanto a rica vai para a Alemanha. Mas isso é verdade. Mas isso é verdade. Cara, tudo bem, mas mas peraí. As duas estão erradas. As duas estão erradas. Não, mas essa frase é verdade. Não, peraí, cara. Mas você não pode dizer que... Se ele disse essa frase é verdade. Não, é verdade. Sou eu já. Porque, não, rapidinho, é verdade. Deixa eu já. Porque sendo ilegal, o cara que quer fumar maconha, ele vai fumar maconha. Se é ilegal, a mulher que tem que fazer o aborto, que quer fazer o aborto, ela vai fazer, não vai ser uma lei. Que tem que não ser vai ser uma lei que vai impedir. Aí tem que ter um olhar cuidadoso. Vamos lá, o cara que quer matar, vai matar, mesmo que tenha uma lei dizendo que é crime. Tudo bem, mas tem que ter um olhar... Simples. Não, mas peraí. O cara que quer andar a 170 por hora vai andar, mesmo que a placa está dizendo que é 100. Isso não tem sentido que você está falando. Então, já que as pessoas podem ser criminosas, não tem a lei, não dá. Comparar aborto com homicídio são duas coisas distintas. Porra, não é homicídio? Então, o mundo desenvolvido está errado, a Holanda está errada, Estados americanos estão errados. Não, é um debate que tem no mundo desenvolvido. Então, vamos lá. Eu quero passar pro Negão. O Negão tá levantando a mão aqui desesperadamente. Peraí. É um debate na regra da história. Mas peraí, Negão, só para responder para ele. Se é uma questão popular, o povo brasileiro já referendou no plebiscito de 2003, dizendo, nós queremos continuar com armas, sim, senhor. E os alemães foi ignorado. Referendaram o nazismo. Não, tô dizendo, não, mas se você fala que é uma vontade popular, respeite o povo. O povo democracia, então? O povo disse, a maioria, mais de 60 e tantos por cento... Não, é uma vontade individual. Não, cara... Não é vontade popular. Foi, lógico que foi vontade popular. Foi um plebiscito. 51%... Não, mas foi 60 e tralalá. Mas quem falou em vontade popular? Eu sou contra isso. Eu acho que o indivíduo tem que escolher. Mas você mora num... Então, indivíduo. É isso aí. Eu sou liberal. Não, é isso aí. Se eu quero, você não pode proibir que eu tenha. E eu não posso exigir que você tenha. Simples assim. Mas eu acho agora, o problema é que as pessoas que não têm querem que o outro não tenha. Então não tem liberdade. Eu quero passar pro Negão essa discussão. Na régua da história, não faz muito tempo, era legal você ter a posse de outra pessoa. O nome disso era escravidão. Entendeu? E isso era super normal em qualquer país, como o próprio Léo. Né? Há pouco tempo. Na régua da história, isso foi há pouco tempo. A questão do aborto, eu vou fazer uma pergunta para você que mora em periferia, você que mora em comunidade. Seja muito sincero comigo. Você conhece alguém que fez aborto? Você já ouviu falar de alguém que fez aborto? Você já ouviu falar de pessoas que tiveram um filho e não criaram? Você já ouviu falar de pessoas que tiveram um filho e quem está criando é o pai ou a mãe? Agora, seja sincero. Você já viu alguém falar assim, cara, tô grávida. Você conhece alguém que faz aborto?
Sabe por que você não ouviu falar esse tipo de coisa? Porque todo mundo entende que isso é um assassinato. Todo mundo entende... É senso comum. Todo mundo entende que uma nova vida é uma esperança. Uma nova vida, ela simboliza a esperança. Ela não simboliza o fracasso, ela não simboliza a desunião. Ela pode nascer num lar que está ruim? Pode. Mas você também pode nascer num lar ruim e o seu pai ser milionário. Ele nem tá nem aí para você. E ele bater na sua mãe ou qualquer outra coisa do tipo. É sério o que eu tô te perguntando. Eu tô perguntando pra você que é pobre. Não tô falando com você que é boy. Você que é pobre. Você já viu alguma casa em que a menina, sei lá, de 14, 15 anos, engravidou? Lógico que todo mundo ficou bravo com ela, lógico que todo mundo brigou, lógico que todo mundo perguntou como é que você vai fazer pra criar essa criança, mas você já viu alguém que pelo menos levantou a hipótese de falar, todo mundo cobrou porque ela não usou camisinha, todo mundo vai cobrar a família do menino, mas alguém já levantou a hipótese? Você já viu isso? Alguém levantar a hipótese e fala assim, você conhece alguma clínica de aborto? Você já ouviu falar? É sério. Se faça esse exercício. Pra gente ver a quantidade, né, negão? Até você o pessoal já ouviu falar responder. de clínica de aborto clandestina? Seja sincero, a gente já ouviu falar de tudo clandestino nesse bendito país. Você que é pobre, você que é rico, eu não sei. Negão, eu não só ouvi falar. Mas esse não só ouvi falar. Eu ouvi falar no sentido de que realizou. Isso. Porque senão vira a lenda urbana. Que pelo menos exista. Você já ouviu falar? Porque se existisse clínica de aborto clandestino, a gente sabe de bingo clandestino. Todo mundo sabe onde tem um bingo clandestino. Todo mundo sabe onde tem um barzinho que tem uma máquina de caça-níquel com um quartinho lá que tem uma máquina de caça-níquel. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde tem biqueira. Todo mundo sabe. Entendeu? Agora a pergunta é, você sabe aonde tem uma clínica de aborto? Você não sabe disso, porque essa não é uma questão de saúde pública, certo? Tem gente que está usando o argumento que eu acho o pior argumento do mundo, que é, mas depois que nasce, vocês não estão nem aí para a criança. Pelo amor de Deus. Criança, quando nasce na periferia, junta o pai, junta a mãe, junta o tio. Madrinha. Entendeu? Junta a madrinha, junta vizinho. Todo mundo se junta. Não é à toa que, às vezes, se o debate fosse assim, a gente precisa conversar, até o tal do educação sexual nas escolas, até aí eu tô de acordo. Pra gente falar assim, gente, 1, 2 filhos tá bom demais, porque você precisa ter condições para ter mais um. Eu sou pai de 3, a coisa que eu mais falo é maravilhoso ser pai. Eu amo ser pai, é uma coisa que me deixa feliz. Eu não tenho mais filhos por quê? Porque filho custa caro. Porque quando você resolve cuidar, quando você resolve criar, filho é muito caro. Entendeu? Então, esquece esse negócio de que a periferia tá doida por uma clínica de aborto ou fazer aborto no SUS, isso é mentira. Eu quero puxar aqui pra Duda, mas eu quero traduzir o que o Negão tá dizendo, porque tem gente que vai falar assim, não, é lógico que existe clínica de aborto clandestina, eu já vi pessoas, mas não é algo institucionalizado. Não é dizer que toda família faz aborto. O que ele está dizendo é o seguinte, toda família, você conhece várias famílias que fazem aborto, várias colegas que fazem aborto, ou não é porque parece que a coisa é tão institucionalizada que é tipo assim, vamos regular porque já está acontecendo. E outra, parece que é tipo assim, quando você regula, justamente parece que você vai estimular uma matança de fetos. A Jamile quer falar. Eu queria fazer uma estimulação aqui, rapidinho. Boa. E aproveitando meu amigo, que pelo que eu vi no comentário dele, ele seria a favor do aborto. Vamos dizer a favor da possibilidade da mulher escolher. Vamos dizer... Dentro de alguns limites. Vamos dizer que eu chegue aqui, estamos numa roda de bate-papo, né? E eu chego, olha pessoal, é o seguinte, acabei de descobrir que eu estou grávida e eu decidi que eu vou abortar, estou com 3 meses. Qual seria a tua sensação? Cara, a minha decisão é que eu vou abortar. Solidariedade. Você já viu uma criança de 3 meses? Por essa situação complicada. Você já viu um bebê de 3 meses? Depois que nasceu... Não, um feto não é um bebê. Um bebê de 3 meses é um bebê que nasceu e completou 3 meses. Não, presta atenção. Um feto de 3 meses. Existe, no jurídico, nós temos a etapa do nascituro, né? E do feto. O feto é quando já está formado, sabe? Aquela coisinha bonitinha, aquela coisinha arrumadinha, organizadinha, que você olha e diz, meu Deus do céu. Se você vê um bebê, uma mulher abortando de 3 meses, você vai ver que ela já está formada. É desmembramento, não é nem pílula mais. Independente da família, independente da classe, independente da cor e da raça. Se eu chegar e disser assim, eu vou abortar e estou com 3 meses e assim por diante... Eu te daria um peteleco. A pessoa vai ter um momento de não, calma lá. Todo mundo vai tentar te convencer do contrário. Eu teria não é bem assim. Eu teria essa... Sabe? Então assim, é algo... que mexe com os princípios, com a moral da nossa sociedade.
Tá? Então, não é só a questão da clínica. Se você falar, vai ter um olhar de desprezo, um olhar de desconfiança também por parte da grande maioria da população. Eu quero propor um exercício social. Né? Eu vou abordar aqui 3 pontos. O primeiro é que eu quero propor um exercício social. Falam da questão de a mulher é periférica, bibibi, bobobó, ela quer abortar, Chega numa periferia, naquela família que parece caótica, que você vai ver uma mãe solteira, cheia de emprego, 2, 3 empregos para conseguir sustentar, 5 crianças no meio de uma comunidade. Pergunta pra ela, você preferia ter matado seus filhos antes deles nascerem? Pergunta pra ela, você preferia que seus filhos nunca tivessem nascido? Se você pudesse escolher, o que você preferia? Faz isso. Se você sequer tiver coragem de fazer uma coisa dessas, eu garanto pra você que a resposta dessa mãe vai ser não. Segundo ponto, eu acho que é algo que é pouco falado, mas é o que se torna verdade, principalmente baseado naquilo que o Negão falou. Quem busca aborto é a menina burguesa irresponsável que tá desesperada, que não quer ter um filho porque se meteu em um monte de rave e se arrependeu de ter feito coisa que não devia ter feito. Porque quando você vai nas famílias de pessoas normais, você não vê gente desesperada por aborto por aí. Eu entro em qualquer escola pública. Na escola pública que eu estudava, tinha umas 3 meninas mais novas que eu, grávidas, e todas elas felizes. Tinha uma que até levava as roupinhas do bebê na escola pra mostrar pras amigas. Então, assim, não é algo que seja padrão na periferia. Agora, por que o tempo... Por que o assunto de aborto é algo que me toca tanto? Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, ela tinha hepatite C, que ela pegou quando ela trabalhava de manicure com um alicate de unha. Ela tinha hepatite C. Todos os médicos diziam que eu ia nascer com paralisia cerebral ou síndrome de Down porque não havia transporte de oxigênio correto ali no ecossistema mãe-bebê. Certo? Enfermeiras chegaram na minha mãe e sugeriram um aborto. A situação financeira da minha mãe era a pior que você pode imaginar na época, quando ela estava grávida de mim. A pior que você pode imaginar. Um monte de enfermeira sugeriu para ela que ela me abortasse porque vai custar muito caro, vai exigir todo o tempo da sua vida, você cuidar de uma criança com paralisia cerebral. Eu nasci com alguma deficiência? Não, nenhuma. Era um diagnóstico errado. E mesmo que o diagnóstico fosse certo, porque até então, para ela, era um diagnóstico certo, ela disse, não, eu não vou abortar, porque é a minha filha. Eu não vou matar a minha filha. Então é por isso que é um ponto que é tão sensível para mim, porque eu vivi isso na pele, de certa forma, né? Então, assim, não é algo que a gente vê acontecendo com famílias normais. A gente não vê famílias normais buscando formas de matar bebê por aí, sabe? Porque aquilo que eu falei, uma criança de 3 meses, um feto de 3 meses, já é desmembramento, o aborto. Não é nem mais pílula, porque já tem corpo formado. Exato. Tanto é que dos 3 meses aos 9 é só crescer. Sim. Porque tudo já está formado. E depois vocês veem, eu sou contra o aborto. É só crescer, é só desenvolver. E mesmo antes, eu sou uma pessoa que eu sou contrária ao aborto em qualquer situação. Porque eu não acho que nada justifica. Porque eu não acho que ninguém aqui está em posição de brincar de Deus. Porque não se trata de corpo da mulher. Se trata de uma vida. Se não tivesse vivo, não havia necessidade de abortar, porque já estaria morto. Então, acho que é um tópico muito simples, enfim, eu não vou me demorar mais nisso. Eu quero rodar a pauta, mas fechar com uma incongruência da esquerda. Que ela diz assim, nós somos a voz da minoria, não é isso? Sim. Nós somos a voz daqueles que não podem falar. Mas qual é a menor minoria se não nasce turco? Exatamente. Então, tipo assim, não vai lutar pela vida justamente que é uma minoria, mas pelas mulheres, que é uma minoria, que é uma, então, mas tem uma mulher lá dentro também. Lá dentro tem uma mulher. Inclusive você entendeu? Deram munição para isso, justamente que da mulher de periferia ter a possibilidade de fazer. E outra, a solução, como diz a esquerda, não é tem que ser uma solução, não no final, mas no início. Então vamos fazer educação sexual. A solução tem que ser antes. Exatamente. É melhor prevenir do que remediar. Se eles sempre dizem, olha, nós... Não, ninguém tem que ter direito de sair matando bebê. Não, peraí, você acha que... Eu acho engraçado que assim, na hora que a gente fala do armamento, a gente fala, vamos fazer as duas coisas, vamos correr atrás do bandido e ter a possibilidade de... Não, vamos só correr atrás do bandido, você não pode ter arma em casa. Agora, quando é o bebê, não. Aí vamos matar e vamos depois fazer educação sexual. E o pior é que vão para os hospitais e vão usar o nosso dinheiro, né? Exatamente. Mas eu quero saber o seguinte... falamos aqui que realmente um lado está levantando umas pautas que realmente a população não deseja, mas ao mesmo tempo a gente vê nas pesquisas votando numa situação dessa. Mas aí você está vendo do jeito errado.
O Lula não sobe essas pautas. Pois é. O Lula não sobe essas pautas. Ele sobe, mas ele sobe de uma maneira camuflada. Isso, porque a gente conhece essas pautas do Lula muito mais pela militância do PT do que pelo Lula em si. Tanto que a pergunta é sempre feita baseado na... Mas não, ele pode ser... Ele ficou 8 anos. Mas alguma vírgula foi mudada. Esse discurso cai por terra. Esse discurso cai por terra. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele fez alguma coisa em 13 anos de PT. Não, mas ele falou que vai fazer 13 anos de PT. Tá, mas ele daqui pra frente, não dali pra trás. Mas falar desse jeito tá errado. Nenhum esforço eles fizeram. Mas quando você fala desse jeito, quando você fala desse jeito, você tá induzindo. Como que não foi feito nenhum esforço se a gente tem uma legislação que permite aborto em determinados casos? O presidente não pode chegar e liberar ou não liberar numa tapada só. Ele não consegue fazer isso. Para ele fazer isso, tem que passar pelo Congresso, depois ir para o Senado e só então ir para a mão dele para ver se ele sanciona ou veta. A questão é, chegou essa pauta na mão do Lula... O parlamento sempre vetou. Você de casa, você vai entender o que eu estou falando. Você de casa, quando você pensa no Lula, quando você pensa no Bolsonaro, quando você pensa no Lula, você consegue imaginar na sua cabeça ele brigando contra a pauta do aborto, já que ele é contra? Quando você pensa no Bolsonaro, o que você pensa? Pá, conta 1, 2, 3, pá, e pensa. Qual dos dois teria mais... Qual dos dois teria... mais bagagem, mais cara e mais alinhado? É esse o pensamento, porque o Lula pode ser contra o aborto, show. Mas ele sempre fala que existe o Lula e existe o Lula presidente, o Lula chefe de Estado. E a gente está votando num chefe de Estado. A gente está votando num chefe de Estado. Essa é a pergunta. Porque quando chegar... O Lula não pode chegar e do nada falar ou vai aprovar ou vai desaprovar. Não, tudo passa pelo Congresso, tudo passa pelo Senado e o papel do presidente é sanciona ou veta. Essa é sempre a pergunta que não quer calar. Chegou na sua mão, Lula, sanciona ou veta? Porque se eu pensar no Bolsonaro agora, eu sei a resposta. Eu sei a resposta por quê? Porque ele bate nessa tecla muito desde tempo. sempre. Ele não espera ser perguntado. Esse não é o tipo de coisa que você... Isso está nos seus valores. Você não espera alguém te perguntar. Isso você já tem que sair falando. Você tem que pregar. E não só isso, né? Essa pauta, a pauta da liberdade de expressão e a pauta de que cada um possa ter a liberdade da sua autodefesa. É por isso que a gente vê as pesquisas ou a própria eleição... que a gente faz essa pergunta, pô, mas o cara tal, ele é assim, ele pensa assim, a militância dele pensa assim. Então, eles festejam. Agora eu vou jogar uma pimenta pra Jamile. Você não acha que isso foi justamente essa situação de vamos esconder como pensa de fato? Porque o TSE falou assim, olha, isso é fake news, isso não pode, isso eu vou liberar, isso eu não vou liberar. A gente acabou de ver essa semana e foi comprovado que 154 mil inserções do Bolsonaro foram deletadas, não foram mandadas, foram ignoradas. E o que se chama isso? Como é que se chama isso? É manipulação? É censura? É controle? Já é a regulação da mídia? Tipo, eu vou mandar uma coisa e a outra não vou mandar? Porque, para mim, eu tô com medo de uma situação dessa. Porque eu só vou receber aquilo que alguém determina que eu posso ver e o que eu não posso ver? Existe um grande receio do que pode acontecer a partir do ano de 2023. Mas antes de chegarmos lá, eu queria trazer uma pulguinha, para colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Tudo que nós estamos vendo é política. E nós estamos verificando um lado, que é a esquerda, que sabe trabalhar com a política. Nós estamos vendo vários pontos que eles não conseguem definir. Exemplo, os seus ministros. Eles são tão espertos a trazer os temas, mas eles não determinam quem vai cuidar de cada pasta. Sabe por quê? Para que a direita não venha e mostre quem é esse ministro. Para não mostrar o histórico desse ministro. Outro ponto, as pautas que nós acabamos de colocar aqui na mesa. Eles são tão espertos que eles falam, eu vou tratar sobre a questão da liberdade de expressão. Calma lá. Ele deixa em aberto. Ele não fala como, ele não fala isso. E quando ele é imprensado, ele deixa de maneira genérica. Por quê? Porque isso é esperteza. Esperteza ou malandragem? Política. Política. Quando você chega nesse período, é inacreditável. A pessoa sabe lidar. E quem é que vai... Nós temos um lado, que é de direita, que você sabe qual é o posicionamento dele, desde o início e assim permanece, e que muitas das vezes está apanhando porque continua defendendo esse posicionamento, e temos uma pessoa que pode mudar o posicionamento dependendo da imprensada na parede. Por quê? Para não perder o seu voto. Não, tanto é que ele exatamente disse isso, né?
falou assim, eu acho que foi hoje ou ontem, o pessoal não sei se foi acho que da CNN ou da Band News, acho que foi da Band News, falou assim, Lula, por que você não define logo quem vai ser seu ministro da Economia? Porque daí você não vai... você vai ganhar os votos daqueles que estão indecisos. Ele, juro, o tempo foi assim. Não quero perder. Não, ele ficou 3 segundos gaguejando e falou, não, mas eu não quero perder os votos. Ou seja, ele sabe que aquele na verdade, que indicar... ele não tem medo de perder os votos. Ele falou usa o argumento de que tem medo de perder os ministros potenciais para aquele cargo. Isso, entendeu? E aí? Uma série de potenciais para aquele entendeu? cargo. E aí, tipo assim... Ou seja, a pessoa vai votar e não sabe quem realmente vai comandar cada pasta. Pelo menos temos um lado... Sim, Leonardo. Não, tudo bem, mas isso é um pré-requisito para... Claro, se eu estou te dando, por exemplo... Pode ser. Vamos lá, tu pede, Mas o Lula é o candidato, você vota no Lula. Eu tenho carro. Você diz assim, Jamile, eu queria teu carro emprestado, mas tu não sabe dirigir. Aí você diz, não, mas o meu amigo vai dirigir. Mas vocês são seletivos porque em 2018 o Bolsonaro anunciou a equipe de ministros na campanha. Eu vou querer saber quem é esse rapaz que vai administrar o meu carro, que vai andar no meu carro. Será que essa pessoa não tem uma conduta, não já foi preso por crime de trânsito? Então, assim, isso daí deve ser um requisito que você, que está nos assistindo, tem que colocar no papel. Que, de certa forma, daria credibilidade. Claro, eu acho que em 2018 o Bolsonaro não anunciou durante a campanha a equipe de ministros dele. O Guedes fez que o primeiro. Fez campanha com ele. Que é o principal. Que era o principal, a economia. O Paulo Guedes. Ué, todo mundo sabia como é que ia ser a economia. O Paulo Guedes. E o mundo está aplaudindo o Guedes. Desde o momento. Hoje o Guedes é contratado a só não estava confirmado, mas ele vivia falando que queria o Guedes é uma vergonha internacional, né? Cara, que é isso? Que inclusive fala de mulher chefe de Estado estrangeira, chama de feia, cria embaraços diplomáticos. Vergonha internacional, criou emprego, impediu gente de passar Paulo Guedes é uma vergonha internacional. Infelizmente. Você sabe que eu te respeito. Foi ele que impediu um monte de gente de morrer passando fome, um monte de obrigado, comércio, Paulo Guedes. Eu tô vendo, eu ando na rua e eu vejo. Cara, você precisou. Por isso que vocês ficaram em segundo. Você precisou de auxílio? Você precisou? O seu comércio foi salvo graças no Nordeste, porque ele foi muito bom. Por isso que ele perdeu no Nordeste. O seu comércio foi salvo graças ao auxílio? Ele foi muito bom. Você tem razão. Ô, Dudu, você tem razão. Ele foi ótimo. Você não usou, ele você não sabe. Você tem razão. Pergunta pra uma pessoa que só não faliu graças a isso. Eu pergunto, ele respondeu. Ele tá usando o argumento errado. Eu almocei no restaurante hoje, o cara tava falando eu pergunto. Pode ter mais ainda, negão, mas isso aqui ela tá falando eu vi a resposta na periferia no Nordeste, pode ficar tranquilo. Não, ingratidão é uma coisa individual, amigão. Ingratidão vai de cada um. Ingratidão é de cada um. Mas não houve. Estão dizendo aqui que você é ingrato, hein? Claro. Você é ingrato. Se você está dizendo que a pessoa recebeu e mesmo assim não votou, é ingratidão. Porque pessoas comeram. Não, as pessoas comeram. Havia uma pandemia, meu amigo. Uma pandemia. Nós não estamos falando do estado normal. Tem que votar nele? Não, olha cara. Absurdo, cara. Tô dizendo que falar que isso não vale nada. Falar que o cara você tá dizendo que não vale nada. Falar que o cara é uma vergonha internacional depois do cara ter não sou eu. Todos os veículos internacionais. Eu acho que a gente tem que perguntar para os argentinos se eles acham que o Guedes é uma vergonha mundial. Ou na África do Sul, que colapsou. Pra galera da Nicarágua. Vamos perguntar pra Europa. E na África do Sul, que colapsou e os caras invadiram o supermercado. Cara, vocês não viveram isso. Mas na década de 80, final dos anos 80, as pessoas estavam invadindo o supermercado pra comer, meu amigo. Você não viveu nesse Brasil porque você fazia cocô nas calças nessa época ainda. Mas as pessoas, elas invadiam. Hoje não, sabe por quê? Porque houve o auxílio emergencial. Porque é o que eles queriam. Que tivesse um colapso. Brasil. Eles queriam que tivesse um colapso social para falar, tá vendo? Não conseguiu. Bolsonaro queria dar R$200, a oposição que teve. Na época era o que dava para dar, garotão. E aí foi... Pro orçamento secreto tem dinheiro. Orçamento secreto é dispulado no Diário da União. Para de usar isso aí que é feio. Orçamento secreto que não é secreto. Orçamento secreto que não é secreto. Jamile, fala, Jamile. Olha só, o meu querido amigo Leonardo... Inclusive, a gente já tá bem íntimo, né, Leonardo? Já, estamos. Olha só, gente. Meu querido amigo Leonardo expressou dizendo que Paulo Guedes seria uma vergonha. Uma vergonha. Eu não. A Europa diz internacional por questões de palavras. Porque por ter chamado fulana, cicrana, com algum tom que não deveria. Só que vejamos os últimos debates. Como foi que o Lula se comportou? Será que ele perdeu equilíbrio? Eu vi várias vezes ele perdendo o equilíbrio, né? Bolsonaro se mantendo lá com aquela postura. E aí, isso daí não é a vergonha? E olha que se trata de um candidato a presidente da República.
E ainda o pessoal Parte dizendo... do sucesso do Bolsonaro se mas chama e o Lula, Paulo e o PT? Guedes. Não tem Lógico, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Não, Paulo Guedes, Tarcísio... Paulo Guedes e Tarcísio foram a essência do governo Bolsonaro. Como é que chama a mulher do agro? A ministra? A Tereza. A Tereza. Ela é Cara, competente. então, Cristina. olha aí, Ela é essa competente. mesa faz milagre. Não, mas eu sou coerente. Em todos os programas Vai da ganhar casa. mais bolsonarista te seguindo, hein? No off, o Leonardo vota no Bolsonaro. Não voto não. Falta Mas pouco então, pra ele elogiar a Damares. Falta Não, pouco. a Damares é demais. elogiar a Damares. A Damares consegue ser pior. Então, vamos lá. Eu quero... 53% a menos de morte de crianças e adolescentes e o cara tem coragem de Foi a falar que é Damares, ruim. gente. Foi a Ai, Damares. não É o foi? ministério dela, É o ministério menino. dela, rapaz. É o ministério Quer dizer, dela. quando é de vocês Não é me porque venha existe... com contorcionismos. É o ministério dela. Não é à toa que ela ganhou fácil pra a administração do senadora. Bolsonaro. Ganhou de lavada. Todo mundo à toa que ela sabe que ganhou o de trabalho Esse é o dela foi argumento? incrível. Então eu vou usar o argumento da periferia que votou no Lula e do Nordeste que votou no Lula. É o mesmo argumento, vocês estão usando o mesmo argumento. É o para, mesmo né? subterfúgio. Para. Vamos lá, o Nordeste, você acredita que existe uma votação assim totalmente tranquila ou existe ainda o coronelismo ali? Existe um voto meio de cabresto? Não, as pessoas votaram. Você acha que não existe um voto de cabresto? Não, o pessoal votou porque sabe quem é Bolsonaro. Por isso que eles não votaram no Coronelismo Bolsonaro. existe Simples no assim. Nordeste. Não existe. E quem é não do existe uma Nordeste troca. sabe que Na periferia de São existe. Paulo também, na periferia das grandes cidades também. Não, Existe eles votaram porque o pobre traficante. sabe como é Bolsonaro. Só isso. Só Ué, isso. sabe, aquele cara que conseguiu não fazer o colapso acontecer no Brasil. Então, a não infla- a votaram inflação nele. tá Mas com aí eu deflação. tenho uma mesmo, explicação. o PIB tá crescendo. E não votaram Aí eu nele. Porque tenho uma ele explicação. acredita em picanha e cerveja. Esse que é o problema. Mas Então deixa essa eu ver, por que não conversa- votaram nele? É Essa a menor conversa de inflação De mandar do novo, G20. a Jamile matou a charada. Por quê? Então, Porque mas um essa lado conversa não pode chega, falar ô, tudo. Ricardo. Essa Exatamente, conversa não chega lá. Não É isso chega, aí. não chega essa conversa do PIB, não chega Não essa chega, conversa não chega. Pois é. Você fala na periferia, o dólar caiu, o pessoal Não ganha sabe. dólar. Ele continua Negão, passando Não, fome. a gasolina caiu. Não Não, Olha é só, porque ele não mesmo tem aqui, noção do no quanto isso Jamile. impacta a vida dele. Jamile. Mesmo aqui, no coração do Brasil, a gente verifica pessoas assistindo jornal? Seja sincero, tu não. acha que a pessoa prefere assistir o jornal? Tô falando aqui em São Paulo. Ou a Tô falando Fazenda. lá no Nordeste. Ou a Fazenda, ou TikTok, Ou no scroll, ou ficar no Kawaii. scroll Prefere ali. o quê? Pessoas de classe Exatamente. alta. Besteira. Por isso que eu sempre falo que isso não chega lá. Assuntos que não engrandecem. Imagine pessoas que não têm condições de ter informações de qualidade, que vai lá, verifica se é fake news ou não. E a informação é contaminada, né, Jamile? Sim, que a gente agora com viu certeza. isso. Totalmente contaminada. Eu hoje vejo que o Bolsonaro até que teve uma boa votação no Nordeste. Porque assim, Teve. sinceramente, Foi maior do que na última eleição. 4 anos não seria o suficiente para tentar pelo menos tampar esse buraco que o PT fez em 16 anos. E assim, a gente tá falando só no governo Lula, porque se a gente pega Fernando Henrique, isso Fernando aí. Collor, Sarney, Que é algo que já vem de entendeu? muito Que já antes. vem Foram de muito 13 antes. planos econômicos que não deram certo. 4 anos, se você pensar bem, mesmo perdendo, pro Lula, que é um ícone lá, eu sempre falo Por o que seguinte, será? eu já tive essa conversa com o Leonardo. Oratória. Eu tive essa conversa com o Leonardo, que é o seguinte, é oratória. imagina você O cara tá morar passando num lugar... fome. Não, o Leonardo sabe que a gente já teve essa conversa, pra explicar o sucesso do Lula, vai. Imagina você morar num lugar 1 minuto e meio, onde né? não tem água, certo? Aqui em São Paulo é difícil o cara que mora em São Paulo entender o que é abrir uma torneira e não ter água. Só que aí é o seguinte, o cara chega e diz pra você assim, ó, vou fazer um buraco aqui, vou meter uma cisterna e uma vez por mês vai passar um carro-pipa. Você não se pergunta quanto custou a cisterna, você não se pergunta se tem corrupção no carro-pipa. Você a quer única água. coisa que você vê é que dali tem água. Isso. O Bolsonaro tá ganhando, o Bolsonaro ganhou voto de quem, ao invés de esperar pelo carro-pipa, ao invés de esperar pela cisterna, agora a água tá vindo Prefere na abrir a torneira torneira. dele. Ah. Entendeu? Então, tipo assim, ele ganha, ele conseguir mais votos nessa eleição do que na última, já mostra o sucesso dele. Em 4 anos, ele não seria o cara mais amado do Nordeste e faz sentido ele não ser o mais amado do Nordeste. Aquele monte de obra superfaturada que rolou no Nordeste, que fez com que muito cara que estava em São Paulo, nordestino, voltasse para sua terra, é óbvio que o Lula ia ter esses Recalque. votos. E ninguém, só que naquela época ninguém estava preocupado se tinha corrupção ou não tinha. Afinal de contas, o meu pai não tinha que ficar mais 8 meses em São Paulo para depois trazer dinheiro para o Norte. Não, ele já estava ganhando dinheiro no Norte. É só 4 anos, relaxa. É isso aí. Eu te garanto que em 2026 vai ser diferente.